Bom, pessoal, muito bem. Então, a partir de agora, a gente já está gravando a nossa aula. Quero dar as boas-vindas aí a todos, a todas, que, como eu falei, enquanto a gente estava esperando aí mais pessoas se juntarem ao nosso link. A aula de hoje, conforme está no nosso cronograma, ela começa um outro assunto, que é um assunto que deriva da geometria espacial. Na verdade, essa é um conteúdo que ele vem de uma geometria que ela foi difundida principalmente na educação militar, que é a geometria descritiva. A geometria descritiva é que dá base para toda a parte de visualização espacial e representação gráfica da arquitetura e do urbanismo, do desenho técnico e também do desenho arquitetônico. Então, hoje o que a gente vai ver são os sistemas de projeção e é uma situação assim até muito simples, assim, é um conteúdo muito simples, né? Eu esqueci de falar antes, por força de, uma, de um recurso, de um concurso que a gente está tendo agora, na Faculdade de Artes Visuais, eu tenho uma reunião de conselho diretor extraordinária marcada para as 11 horas. Então, provavelmente, aí às 11 horas, a gente vai estar encerrando as nossas atividades aqui. Então, só para esclarecer que a gente iria até às 11h30, mas hoje a gente vai até às 11 horas. Uma hora de exposição e explicação desse conteúdo, ela é bem suficiente para a gente trabalhar nesse conteúdo. Bom, então vamos lá. O que é então um sistema de projeção, ou que a gente vai, como que a gente vai trabalhar então com o sistema de projeção? O objetivo da nossa representação é desenhar que um objeto com 3 dimensões, né? Qualquer objeto tridimensional, mas desenhando ele, obviamente, numa superfície com apenas 2 dimensões. Né? Então, a gente não vai construir um modelo de tudo aquilo que a gente vai representar para a construção. Antes do desenho técnico, né, antes do desenho técnico ser ciência e ser representação, as maquetes, né, os modelos reduzidos, eles eram amplamente utilizados, né, inclusive maquetes com cortes, né, então, modelo reduzido, não como representação, mas modelo reduzido como projeto. Né? Então, a maquete não como representação, mas a maquete como projeto era uma das maneiras que a gente utilizava, né? Que a gente não, né? Que era utilizado para essa representação. Né? Então, o objetivo de desenhar um objeto no papel é possibilitar sua construção informando suas dimensões. O desenho da perspectiva, uma pergunta que eu faço para vocês. O desenho da perspectiva permite saber todas as medidas que ela representa? O que vocês acham? Uma perspectiva, né? Pega uma perspectiva de um objeto. A gente consegue ver todas as dimensões? E quais são as dimensões? Nós estamos falando da largura, da altura e da profundidade. Então, é que a gente consegue ver todas as representações ou todas as dimensões numa perspectiva. Então, a representação do objeto de maneira abstrata e fracionada, reduzindo suas 3 dimensões às as duas dimensões no papel, é o que a gente chama de sistema de projeção. Então, o sistema de projeção é a representação de um objeto de maneira abstrata e por partes. A perspectiva ajuda, mas a perspectiva ela não é uma medida exata e pode, por causa dos ângulos, dar alguma informação, né, que pode ser interpretada de forma equivocada, de forma errada. Então, o que vai nos garantir a representação de forma exata é o sistema de projeção. Então, o que é o sistema de projeção? O sistema de projeção é um conjunto de elementos que tem por finalidade a projeção de um objeto no plano. Então, nós temos 2 sistemas de projeção na geometria. O sistema de projeção, que é esse que está na tela de vocês aí, né, que é o sistema de projeção cônico ou perspectivo,
o observador está próximo ao objeto, que será representado, e os raios de projeção ou projetantes convergentes. Então, você tem um observador, os raios de projeção, o objeto e a projeção do objeto. Alguém pode me dizer, assim, quais exemplos a gente tem desse sistema de projeção aí no cotidiano da gente? O que vocês acham aí que a gente pode... O que lembra isso aqui, ó? O que lembra esse sistema de projeção? Você tem... Boa pergunta. A sombra é uma das formas de sistema de projeção. A sombra com uma lanterna, principalmente, né? Você tem uma lanterna, projeta, né? Lá na parede, a sombra da sua mão, certo? Então, você tem uma fonte luminosa, que aqui no caso a gente está chamando de observador, os raios projetantes, né? O objeto e uma parede, que é um plano de projeção. Então, esse exemplo que a gente está falando aqui da sombra é também. O outro exemplo que a gente tem é a projeção no cinema. A projeção no cinema também passa por esse mesmo crivo, né? O mapa, como alguém colocou aqui no chat, já é o resultado de um sistema de projeção, né? O mapa já é um resultado desse sistema de projeção, já é um produto de um desenho, é um produto técnico, inclusive, resultado dessa aplicação. O que acontece nessa projeção aqui, gente? O objeto tem a mesma dimensão que a sua projeção? Não. Né? Então, dependendo da posição do objeto e da posição do plano de projeção, nesse sistema cônico ou perspectivo, o que vai acontecer é uma deformação da projeção em relação ao objeto. Então, na sombra, lembra quando... acho que todo mundo já brincou disso na vida, né? Que é fazer a projeção da mão na sombra, com a sombra na parede, né? Então, você tinha... Quanto mais perto ou mais distante você aproximava do objeto ou do plano de projeção, da fonte luminosa ou da parede, aquela representação seria diferente, a sombra seria diferente. Então, esse sistema cilíndrico de projeção tem essas características. Né? Um observador, uma projetante, um objeto e a projeção do objeto no plano de projeção. Um outro sistema que existe é o cilíndrico ou paralelo. Então, a gente estava com o cônico e pelo cônico, o exemplo mais categórico que eu gostaria que vocês fixassem na mente é a lanterna, né? A sombra da lanterna. Então, você tem a lanterna, né? A lanterna, por exemplo, a lanterna do celular, um ponto focal emitindo uma luz, projeta na parede e essa distância, então, do objeto para o plano de projeção, do objeto para a fonte luminosa, determina sombras ou projeções diferentes. O sistema cilíndrico ou paralelo, o que acontece com o observador? O observador está onde? Está lá no infinito. O que acontece? O observador lançado ao infinito, as retas projetantes tendem, né, ao paralelismo. Então, alguém tinha falado na sombra, mas não é qualquer sombra. A sombra, por exemplo, dos raios solares na superfície terrestre, os raios solares, não que o Sol esteja no infinito, mas pela distância do Sol em relação à Terra e também pelo tamanho do objeto, os raios solares incidem aqui quase paralelos. Lógico que eles não vão ser paralelos, porque eles vão convergir num ponto só. Mas a nossa sombra, ela é resultado de uma projeção cuja fonte luminosa está tão distante que os raios não convergem. Então, a sombra da sua mão, por exemplo, ao meio-dia, ou a sombra da sua mão às 4 horas da tarde,
ela vai ter diferentes posições no chão ou na parede, né, onde quer que seja, em relação ao plano de projeção, dependendo de como que a luz incide nesse objeto. Mas os raios de projeção, por causa da distância, são paralelos. Então, é claro, né, a gente está falando aqui de uma situação condicionada a uma exigência matemática, uma abstração matemática. O observador está onde? No infinito. Então, o observador lançado ao infinito, ele vai projetar um objeto com o mesmo tamanho da sua projeção. Então, a gente tem aqui um sistema, só para a gente ver a diferença. O observador já colocado numa posição finita, onde eu posso observar, e aqui o observador lançado ao infinito. Então, você tem a projeção do objeto e as projetantes com algumas características diferentes. E essas características é que definem para a gente essa posição. Para nós, o que vai valer é esse sistema aqui, sistema de projeção cilíndrico e paralelo. Agora, dependendo da posição da projetante em relação ao plano de projeção, ele tem ângulos oblíquos e ângulos ortogonais. Um exemplo, quando o ângulo está ortogonal, é quando o Sol está a pino, quando o Sol está marcando lá, né? Você marca no seu relógio meio-dia e sai na rua, né? Você vai verificar que a sombra está exatamente na projeção do seu corpo. Né? Então, ao meio-dia, quando o Sol está a pino, ou seja, está a 90 graus, a projeção que você faz, tanto da sua mão quanto do seu corpo, ela está exatamente coincidente com a posição do seu corpo e da sua mão. Então, essa projeção é a que nos interessa. Por quê? Porque ela está no infinito, ela está perpendicular, ou seja, ela não vai deformar o tamanho do objeto, e ela também vai nos dar a posição exata do objeto em relação ao plano de projeção. Então, por partes, a gente vai trabalhar sempre com um sistema de projeção. O sistema de projeção trabalha com o observador, no caso, o observador é a gente. A nossa posição em relação ao objeto não é finita, não é de proximidade, ela está lá no infinito. Então, você vai olhar para o objeto do infinito. É claro que isso é uma abstração matemática, né? Você vai fazer isso de forma muito rápida, muito pensada, né? Assim, é quase como que escrever, né, na posição, na situação que a gente está, né? Então, para a gente, o que nos interessa é o sistema cilíndrico e ortogonal de projeção. Por quê? Porque para a gente interessa uma projeção que tenha a mesma medida do objeto. Porque senão a gente volta na perspectiva, ou volta num desenho livre. Então, um desenho técnico, ele tem como premissa a exatidão das nossas informações. Então, tem que ser exato. Tem que ser exato. Então, ele tem que trabalhar com o sistema cilíndrico ortogonal de projeção. A verdadeira grandeza do objeto depende apenas do sistema de projeção? Não. Então, a gente vai ver que um plano só de projeção não serve para definir um objeto. E eu vou explicar, isso vai ficar bem claro para vocês nos próximos slides, né? Mas, por enquanto, aqui, ó, se você tem um sistema cilíndrico oblíquo, observe que você tem posições diferentes da projeção. Se você tem um sistema cilíndrico e ortogonal, você tem uma projeção em verdadeira grandeza. Aliás, você pode ter uma projeção em verdadeira grandeza. Por que pode? Porque depende da posição do objeto em relação ao plano de projeção. Está claro isso, gente? Como que está claro? Como que eu posso saber que ele não está em verdadeira grandeza? Basta olhar para esse triângulo aqui, ó. O triângulo ele está oblíquo em relação ao plano de projeção. Como ele está oblíquo em relação ao plano de projeção, ele não vai ter verdadeira grandeza. Mas esse quadrilátero, esse polígono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse hexágono, né? 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse hexágono aqui irregular, ele está projetado em verdadeira grandeza porque o objeto é paralelo ao plano de projeção. Então, verdadeira grandeza não depende somente do sistema de projeção, mas depende da posição do objeto em relação ao plano de projeção. E verdadeira grandeza é a medida real, aquilo que nos interessa. Para gerar projeções com medidas reais, ou seja, em verdadeira grandeza, eu tenho que trabalhar com o sistema de projeção cilíndrico e ortogonal. E também trabalhar, né, ou ter possibilidades de planos de projeção paralelos ao meu objeto. O que isso indica? Indica que a gente tem que ter pelo menos mais um plano de projeção, né? Então, o que a gente tem construído aí é a representação de 3 planos de projeção, né? Então, esse objeto, que é uma pirâmide, né? Esse objeto é uma pirâmide. Vamos pensar se a gente pudesse, então, representar esse objeto através das projeções. Então, eu tenho aqui uma vista lá de cima, então o observador vai lá para o infinito, e é lançado, então, as minhas projeções para o plano horizontal de projeção. Então, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a base e vou enxergar as arestas indo para o vértice. É isso que eu vou enxergar numa pirâmide. Então, esse aí é o meu plano de projeção. Depois, eu vou... Né, não, veja bem, essa vista superior, né, essa vista lá de cima, ela nos ajuda na interpretação do objeto? Pode nos ajudar, né? Assim, mas ela sozinha não consegue me dizer que isso é uma pirâmide. Consegue? Eu acredito que não. Não consegue. Eu preciso de uma outra projeção, que é essa projeção que eu vou fazer agora. Agora eu começo a ver um triângulo, né, que é a projeção das faces. E veja, das 4 faces projetadas aqui, o que eu vou enxergar é exatamente esse triângulo. Bom, basta, né? Nesse caso, como o objeto é muito simples, bastava 2 projeções. Né? Mas para outros objetos, 2 projeções apenas não são suficientes. Então, o que nos interessa agora é o sistema de projeção para a outra vista. Então, vou fazer uma outra vista. É a mesma vista, né? Porque o objeto é simétrico. Então, tá aí. Tirei o objeto e o que eu tenho é um sistema tridimensional. São 3 planos ortogonais. Um plano, outro plano, outro plano. São 3 planos interceptados ortogonalmente. Certo? O desenho ele tem que ser bidimensional. Então o que eu vou fazer é uma representação desse objeto, né, desse sistema, de forma a ter ele num plano só, né? Então o que a gente vai construir é esse resultado aqui, ó. Então eu vou rebater esse primeiro plano, né, que é o meu plano lateral, sobre o plano vertical, e vou rebater o plano horizontal sobre o plano vertical. Então esse conjunto de informações é chamado de vistas ortogonais. Bom, esse conjunto de informações é chamado de vistas ortogonais. É claro que ele está aí numa perspectiva, né? Mas o que interessa para a gente como representação é isso aí. Então, observem aqui, ó. Eu tenho todo o meu plano, né? Todo o meu sistema. Eu tinha uma pirâmide, coloquei essa pirâmide e observei a pirâmide de diferentes pontos de vista para 3 planos de projeção. Poderia ter mais, né? Existem até 6 vistas ortográficas, né? Eu poderia ter um outro plano, né? Outros 3 planos invertidos. É como se eu tivesse embalado o meu objeto e feito as projeções, né? Percebam aqui, ó, que isso são as minhas vistas ortogonais, né, ou as vistas ortográficas, né? O que a gente vai fazer, né, e aí
todo o nosso processo, né, todo o nosso processo que ele está inserido nessa condição é entender hoje, o objetivo aqui é entender que o desenho técnico origina de uma vista ortográfica. O desenho técnico origina de vistas ortográficas, de 3 planos. Então, o que a gente tem no sistema de projeção é isso aqui, ó. Um plano vertical, um plano horizontal e um plano lateral. Esse aqui é o triedro de projeção. A minha pirâmide estava colocada onde? Aqui, no ar, né? Tá? E o que foi feito? Foi feito isso aqui, ó, o rebatimento do plano lateral sobre o plano vertical e do plano horizontal sobre o plano lateral. Ficou mais claro com o meu objeto aqui tridimensional, com essa maquetinha aqui, ó? Ficou mais claro? Ficou? Ok. Pessoal, o que a gente tem que entender hoje, eu vou bem devagar, porque, assim, o passo é grande, né? Assim, a diferença é grande. O que a gente tem que entender hoje é que a gente está trabalhando com um sistema de projeção cujo observador está lá no infinito. Então, ele olha para o objeto e olha em relação a 3 planos de projeção, porque eu vou precisar de 3 projeções, né? Eu não sei se vocês enxergam maior acho que vocês enxergam maior a projeção, né? Vou interromper a apresentação aqui para voltar maior aqui na minha câmera, né? Então, olha só, um plano vertical de projeção, um plano lateral de projeção e um plano horizontal. Percebam, 3 planos ortogonais, interceptados entre si. E o que eu vou ter vão ser 3 vistas ortográficas, né? Uma vista ortográfica, cujo objeto está aqui, eu olho de cima, tem uma vista no plano horizontal, o objeto está aqui e o observador está oposto ao plano vertical, né? Então, de lá para cá, e um objeto está aqui, o observador está do lado de cá, e ele muda, né? Claro, o observador está mudando de posição para obter as vistas, né? É claro que em objetos simplificados, como esse que a gente está apresentando aqui, a condição ela é muito, muito simples, muito fácil, até porque é um objeto simétrico, né? Então, uma vista é igual à outra. A vista que eu tenho aqui, né, a minha vista nesta projeção, na projeção vertical, é igual à vista da projeção lateral. Então, fundamental para a gente hoje é entender esse sistema. O observador está onde? No infinito. Os raios de projeção projetam de forma paralela no meu objeto. Não só paralela, né? O raio projeta, né, os raios são paralelos, mas projetam no plano de projeção de forma perpendicular. Ele não intercepta assim, inclinado. Não, é sempre perpendicular. Por quê? Para eu obter projeções em verdadeira grandeza. Tá certo? Então, pessoal, hoje, o que eu queria que vocês fizessem, né, que entendessem esse sistema, né, qual que é o objetivo da aula de hoje? Entender esse sistema, é básico, rever isso, né? Tem um exercício aqui no final, mas eu vou deixar para fazer esse exercício na próxima aula. Não vou antecipar, não. O que eu quero que vocês façam comigo aqui, eu vou construir junto com vocês, é esse triedro de projeção aqui, ó. Esse triedro de projeção. Sabe por quê? Porque com esse triedro de projeção, você não vai ter dúvidas de que a sua vista vertical, ou a sua projeção vertical, ela vai ser alinhada com a sua projeção lateral e a sua projeção horizontal. Ou, falando de vistas, né, a minha vista frontal, a minha vista lateral, a minha vista superior. A vista superior fica abaixo desta linha, que é a minha linha chamada linha de terra, que é essa linha aqui, ó, linha roxa contínua. E essa linha aqui é a linha de eixo de interseção entre 2 planos de projeção.
né? Na verdade, entre três, né? Que é o plano lateral com o plano vertical, e o plano lateral com o plano horizontal. Vamos fazer essa dobradura aqui, que ela é muito simples, vamos fazer? Bom, por favor, peguem aí uma folha de papel A4, tá? Uma folha de papel A4. Vocês vão precisar de uma folha de papel A4, pode ser um rascunho qualquer, depois vocês podem fazer com alguma coisa mais... Vou pegar até um rascunho bem rascunho aqui, que fica até úmida. Molhou, uma folha que molhou. Só para... Então, peguem aí, por favor, uma folha de papel A4, 210 por 297, e nós vamos tirar dessa folha de papel A4 um quadrado, tá? Um quadrado. Você pode medir a largura aqui, né? Ou a altura aqui, não. A largura na altura, né? Pegar isso aqui, ó. 210 e marcar 210 aqui, 210 aqui e tirar o seu quadrado. Fiquem à vontade. O que eu vou fazer? Eu vou resolver tudo na dobradura, ó. Eu vou resolver tudo na base da dobradura. O que eu fiz, ó? Eu fiz um triângulo isósceles, assim, ó. Peguei ele aqui, essa ponta de cá, alinhei essa lateral com essa lateral daqui e marquei aqui. Então, essa parte aqui, ó, daqui para cá, é a parte que eu não vou precisar. Ok? Ó. Vou resolver tudo na base da dobradura. Mas se você não quer resolver na base da dobradura, você pode resolver na base do desenho também, não tem problema. Com a dobradura a gente resolve quase tudo na vida. Aí, ó. Certo? Vocês estão me acompanhando aí, gente? Está dando para acompanhar, para fazer? A ideia é que vocês façam comigo aí. Só responder um negócio aqui. Tá, tá, tá. Bom, vamos lá. Desse quadrado que a gente tem aqui, o que a gente não precisa é desse retângulo aqui. Então, vocês podem tirar isso com o estilete, ou dobrando, redobrando ele, até que ele consiga separar aí só com o corte, né? Ok? E aí vocês vão fazer uma coisa muito difícil de fazer, vai exigir toda a concentração de vocês, parem tudo que está fazendo, desliga o Spotify, saiam das outras janelas. Isso aqui é a coisa mais difícil de fazer do mundo. Talvez a coisa mais difícil vocês vão fazer na arquitetura, que é dobrar a folha ao meio. E depois, olha só, não é dobrar só ao meio, dobrar ao meio de novo. Achou que era fácil?
Lê do engano. Eu lembro de um professor que eu tinha na faculdade que ele usava essa palavra, lê do engano. Eu pensava assim, um dia quando eu crescer, eu ainda quero usar essa palavra nas minhas aulas. Lê do engano. Muito bem. Então você dobrou o seu quadrado ao meio e ao meio de novo, ok? Muito bem. Estou fazendo o pessoal rir, já me enche de esperanças para a minha carreira de stand-upper. Olha só. E agora o que nós vamos fazer? Ó, esse aqui é o meu pronto. Observem aqui, ó, que eu tenho um dos meus quadrados, eu tenho 4 quadrados, né? Quando você dobrou, você tem 4 quadrados. Um dos meus quadrados, que é esse quadrado aqui, ó, tá? Que é esse quadrado aqui, ele vai ser o quadrado que vai possibilitar a dobra dos meus planos. Para que isso aconteça, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar isso, dobrar assim, que aí eu já tenho um plano vertical e um plano horizontal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este ponto e esse ponto e unir, ó. Ok? Esse ponto e esse ponto e vou unir. Conseguiram fazer aí? Se vocês quiserem que eu numere, mas eu acho que é fácil fazer, né? Ó. Para ter o quê, gente? Ó, o triedro de projeção. Ok? Triedro de projeção. Isso, exatamente, Ana Clara. Exatamente. Aí, o que a gente faz? Quando você uniu, vai ficar uma aba aqui, né? Uma aba 45 graus. Aí você vai dobrá-la. Dobrou. Dobrou uma vez, e aí você dobra de novo. Para quê? Para ficar fácil de você segurar. É uma alça, né? Fala que isso não é bonito. Quem não acha beleza nisso, gente? Que insensibilidade de vocês. Hã? Fala que isso não é bonito. Ana Clara está até emocionada. Isso aí. Então, o que a gente tem? Ó? Nesse plano aqui, ó, é o plano vertical de projeção. Este plano aqui é o plano lateral de projeção. E esse plano aqui é o plano horizontal de projeção. Vamos escrever isso aí? Então, você vai escrever, e eu vou escrever aqui, ó, com... Professor? Pois não. Como é que você dobrou essa aba que ficou do lado de fora? Essa aqui, ela ficou grandona assim, né? Uhum. Aí você vai pegar aqui, ó, esse ponto aqui e levar ele para cá. Ó. Você dobrou, ela ficou assim, né? Aí você vai pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto e levar para cá, ó. Vê? Entendeu? Tranquilo? Ótimo, 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 ótimo. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? O meu plano horizontal de projeção, certo? O plano horizontal de projeção gera uma vista de quem está onde? Lá em cima, né? Essa vista do plano horizontal de projeção vai ser a minha vista superior. Então, eu vou colocar aqui, ó, vista superior. Ó. Certo? Eu não consigo me ver nessas telas aí. Não sei se está bom, se está ruim. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, eu vou ter um plano que é chamado plano vertical de projeção.
Então, eu vou escrever aqui, ó, plano vertical de projeção. E do lado de cá, ó, que é plano vertical, e do lado de cá, plano lateral de projeção. Plano lateral de projeção. No plano vertical de projeção, eu tenho uma vista que é chamada de vista frontal. Vista frontal. Então, o objeto, ele pode estar numa determinada posição, mas a vista frontal dele é sempre essa vista aqui, ó. Vista frontal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Já vou colocar aqui, ó. Vista frontal. E do lado de cá, vai ser minha vista mais fácil de memorizar, que é a vista lateral, que é do plano lateral. Ó, vista superior no plano horizontal, vista frontal no plano vertical e vista lateral no plano lateral. Alguma dúvida no modelo? Não? Então, olha só. Já imaginou se a gente não tivesse desenvolvido esse raciocínio geométrico espacial, que é chamado de épura, né? Que é o rebatimento do plano horizontal no plano vertical, do plano lateral no plano vertical. Então, tudo rebate aqui, ó, no plano. Aí fica um plano só. Essa que é a beleza das vistas ortográficas, né? 3 vistas ortográficas de um objeto representadas num plano só. Era um plano, agora é outro. Tarefa desta semana. Tarefa desta semana. Entender o que a gente está fazendo aqui, ó. Entender o que a gente está fazendo aqui. Tem um detalhe importante ainda que eu quero mostrar para vocês. A interseção de 2 planos no espaço, 2 planos, intercepta 2 planos, o que gera? A interseção de 2 planos gera o que, gente? Inevitavelmente. Antes, vamos antes. Interseção de 2 retas é o quê? Gera o quê? 2 retas interceptadas. Você tem o quê, gente, em comum? Um ponto. Um ponto. 2 planos que se interceptam no espaço, você tem o quê? Obrigatoriamente, você tem que ter alguma coisa. O que é? O resultado de interseção de 2 planos. Uma reta. Uma reta. Então, essas retas aqui, ó, essa reta aqui, ó, do plano vertical com o plano horizontal, do plano lateral com o plano horizontal, tem um nome. Ela é chamada de linha de terra. Certo? Isso é importante que você saiba. Linha de terra. Então, eu vou fazer aqui de azul a minha linha de terra. Ó. Peraí, Bruno, quais planos eu me perdi? Vou redobrar aqui para você ver, ó. Do plano vertical com o plano horizontal. Do plano lateral com o plano horizontal. Sabe mais um pouco. Desculpa. Do plano vertical com o plano horizontal. Ó, plano vertical com o plano horizontal tem uma reta. Ó, e do plano lateral com o plano horizontal tem outra reta. Tá certo? Na verdade, né, assim, você vai ter uma reta que continua, né, uma reta contínua, ó. Ok? Quando eu vou abrir aqui, ó, quando eu fizer o rebatimento, olha lá, a reta é uma só. Tá claro isso? Essa linha aqui, ó, o nome dela é linha de terra. E ela é representada nos nossos desenhos com um tracinho embaixo, assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vou exagerar no tracinho para que vocês vejam aí. Ó, assim. Ok? De um lado e de outro, ó. Por quê? Porque ela indica que houve um rebatimento de planos.
Eu tenho 2 planos aí. Então, essa linha é chamada de linha de terra. Tá claro isso? Tá? Muito bem. E essa outra linha? Que nome que tem essa linha? Uma linha especial? Qual linha que eu estou falando? A linha de interseção do plano lateral, ó, o plano lateral interceptando aqui, ó, com o meu plano vertical e o meu plano lateral interceptando aqui com o meu plano horizontal. A interseção disso é simplesmente uma linha de eixo, porque essa posição aqui é uma posição que, veja bem, pessoal, nós estamos fazendo uma limitação dos planos, né? Esses planos aqui, ó, eles são infinitos. Infinitos. Certo? Nós estamos fazendo uma limitação dos planos para a gente ter isso aqui na mão, ó. Ter isso aqui na mão e entender o nosso raciocínio. Isso aqui é fundamental, tá? Então, me dou por satisfeito, né, se vocês construírem e reconstruírem esse exemplo. Então, aqui agora eu vou desenhar a minha vista. Ó, minha vista, a minha linha de eixo. Ó, desenhei aqui num cor de rosa para dar contraste. Vendo a linha de eixo? Ó, vamos fazer de novo aqui o sistema. Olha ela aqui, ó. Interseção de quem? Do plano lateral com o plano horizontal. Olha ela aqui, ó. Certo? Exercício para casa. Exercício para casa. Vocês vão fazer esse sistema, vão pegar a aula lá em PDF, vão fazer outra leitura, e lá tem um exemplo para vocês fazerem ele, só que ele está sem medida. Eu vou ver se eu consigo colocar as medidas nele e envio para vocês. Eu observei isso agora, eu preparei a aula, fiz tudo, mas não coloquei as medidas, só para vocês terem uma noção aqui, ó, só para vocês terem uma noção aqui. Deixa eu só apresentar de novo aqui. O exercício é esse aqui, ó. Ah, sim. Então, aí vem uma coisa importante para a gente. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Eu tinha que escolher a tela, peraí. Aí sempre tem uma pergunta assim, né? Ah, vou fazer uma projeção de um objeto. Por qual vista eu devo começar? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês, né? Por qual vista eu vou começar? Pela vista frontal? Pela vista lateral? Pela vista superior? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Todo mundo conhece aí, né? Essa figura icônica, né? Do cartoon, do desenho. O Snoopy está deitado aonde, pessoal? Na casa dele, né? Obrigado, Ana Clara, já ia respondendo aí. Na casa dele. Qual vista que vocês acham que mais caracteriza o objeto, gente? Essa ou essa? A primeira ou a segunda? A primeira, eu acho. Você acha que caracteriza mais o objeto a primeira? Eu acho que Dá pra ver melhor que uma casa, não é não? A segunda. Qual que caracteriza mais a casa? Essa ou essa, gente? Essa? Eu acho que a segunda. frontal, né? A segunda, eu também acho. Dependendo, aí, É a segunda, né? aí se ela é frontal, ou se ela é lateral, ou se ela é superior, vai depender da posição do objeto no plano de projeção. Mas, assim, o que é importante para a gente, e isso aí pode depender ou pode variar de pessoa para pessoa, é começar pela vista que mais caracteriza o objeto,
Porque normalmente a vista que mais caracteriza o objeto é a vista que nos dá mais informações. Tá certo? Tá? Então, a tarefinha para casa é fazer nesta malha, a projeção desse objeto aí. Tá? Desse objeto. Na aula que vem, a gente começa fazendo já esses exercícios e outros mais que a gente vai fazer na apostila, tá? Eu vou colocar a apostila para vocês e a gente vai fazer vários exercícios desses ao longo das nossas atividades aí. Então, eu preciso que vocês me ajudem aí para fazer esses exercícios de forma bastante sistemática, né? Aí entra no gargalo da disciplina, que é a questão da impressão ou não, né? Da gente ter condições ou não de imprimir esse material. Esse é o grande gargalo, né? Chegamos num dos gargalos da nossa disciplina, que é eu vou precisar desse material para ser impresso, né? De alguma forma. Então, eu preciso que quem não tem impressora, não tem condições de imprimir, me avise para ver como que a gente vai fazer para que ninguém fique prejudicado. Então, só para fechar aqui, né, você tem na vista frontal, você tem altura e largura, que é o A e o L. Na vista lateral, você tem altura e profundidade. E na vista superior, você tem profundidade e largura. Tá? E a vista frontal é essa que a gente está tendo aí, né, de frente para essa setinha azul aí, tá bom? Então, minha frontal é essa, a lateral é a que está com o raio verde, né? Tá bom? E a superior é aquela que está com o raio vermelho. Raio não, né? A seta. Tá bom? Pessoal, eu preciso encerrar a aula um pouco mais cedo, como eu disse anteriormente. Estou à disposição de vocês. O arquivo já está lá na nossa pasta e eu espero que a gente consiga desenvolver essas atividades. Sem dúvida nenhuma, né? Assim, é onde chega no desenho, né? No desenho técnico, todo o objetivo da disciplina está aqui. É a gente enxergar os objetos em 3 dimensões e sabê-los dimensionar ou desenhar em 2, né? Criar objetos em 3 dimensões, mas representá-los em 2 dimensões, né? E ver objetos em 3 dimensões e representar em 2, ver as projeções do objeto em 2 dimensões e também fazer as suas construções, seja por perspectiva ou por maquete também, tá bom? É isso, pessoal. Quero agradecer a atenção, a audiência de todo mundo e qualquer dúvida, eu queria pedir para vocês me mandarem pelo WhatsApp, porque eu vou precisar encerrar agora, porque eu tenho uma reunião de conselho diretor para dirigir, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido claro aí. O objetivo hoje é entender esse modelinho aqui, ó. Faça um modelo, refaça, veja a teoria e não tenha pressa não, tá? Aqui tem gente que vai ter um pouco mais de facilidade, tem gente que vai ter um pouco mais de dificuldade. Normal, tá? Então, não é hora dos extremismos, não, tá bom? Obrigado. Braulio, só para confirmar, o arquivo é esse escala e escalímetro? Não, o arquivo é sistema de projeção. É o do slide, então. É o do slide. Na pasta tem um de documento, né? E esse? De escala e Não, é do slide. Escala e escalímetro, eu acho que foi o Regis que colocou. Vou dar uma olhada nele. Eu acabei de ver ele agora. Não tinha anotado ele. Não, então tá bom. Braulio, Tá. Pois não. você vai colocar as medidas depois para